ele acaba danificando a pintura. Então, naquele cômodo sem flash. Os outros cômodos podem tirar com flash. Todos os móveis que tiverem nessa parte elevada aqui estão em exposição, então esses móveis não podem ser tocados, tá bom? A gente não pode colocar a mão em nada. A gente vai passar por quase todos os cômodos, a gente só não vai passar pelo sótão. O sótão não, essa casa nunca foi planejada para ser um museu, então o sótão ele recebeu muitas visitas, está correndo um sério risco de desabamento, né? Se subir muita gente lá não pode cair. Então o sótão não está aberto para visitação. A cozinha, na época do restauro, essa casa ela passou por um restauro em 2005, e aí na época do restauro ela foi modernizada para ser utilizada pelos funcionários da casa. E a adega, que era um espaço onde eles guardavam as bebidas da casa também. Aí foi tirado tudo, desculpe. Daqui a pouco. As partes mais importantes. Claro. Então tem que ser 50 centavos. Mas são, assim, as visitas são todas para nosso zelar pelo nosso bem-estar. A gente vai passar por todos os outros cômodos, eu vou explicando, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Tá bom? Então essa casa aqui ela foi construída em 1897 e foi construída para abrigar um engenheiro-chefe da ferrovia. O engenheiro-chefe era o homem que comandava toda a vila de Paranapiacaba. Então a gente nota que a gente subiu um morro para chegar até aqui em cima. A casa está isolada no terreno, servia para garantir a privacidade do engenheiro. Não tem nenhum vizinho chato ali ao lado enchendo o saco dele. Né? Ele morava sozinho com a família aqui e tinha privacidade. São 36 janelas em torno de toda a casa. Quanto? Cada 36. E cada janela tem uma visão privilegiada da vila. Esse cômodo aqui servia para quando o engenheiro recebia visitantes ilustres, eles serem recebidos aqui. Então esse cômodo servia para receber políticos da época, outros engenheiros, amigos de longa data, todos eram recebidos aqui. A cor é um vermelho forte para quando a visita entrasse aqui, ela tivesse uma sensação térmica de calor, se sentia bastante acolhido dentro desse cômodo, ao mesmo tempo se sentia bastante agitado, acabava indo embora rapidamente. As 3 cadeiras são cadeiras que faziam parte da mobília da casa, e essa aqui a gente vê um brasão da SPR, São Paulo Railway Company. A São Paulo Railway foi a empresa que construiu a ferrovia aqui em Paranapiacaba. Bom, a gente tem 6 lareiras, e essas lareiras, duas delas são lareiras duplas, tem uma lareira aqui e uma lareira no andar de cima. Depois eu vou explicar melhor para vocês como funcionavam as lareiras. Tudo bem? Então pode entrar aqui, ó, esperando essa sala que eu só vou falar com você. Os cômodos são pequenos, né? Então são 2 cômodos ligados, né? A sala de recepção do engenheiro e aqui era a sala de jantar das visitas. Se as visitas fossem passar no dia em Paranapiacaba, era nesse cômodo que eles jantavam. Essa mesa aqui é uma escrivaninha que ficava lá no escritório dele. Se vocês notarem atrás, ela tem dois fundos falsos, né? Tem 2 gavetas aí atrás. Não são fundos falsos muito grandes, são mais ou menos do tamanho tamanho vertical da mesa. Então serviu para ele guardar algum tipo de documento importante, coisas pequenas mais de valor. Então guardavam todo esse documento importante, dinheiro, coisas pequenas ali, fechava a porta da mesa, encostava ela na parede, e aí quem viesse visitá-la só ia ver a parte da frente. Ali são moldes feitos no Brasil, em madeira. O Brasil, na época de construção da ferrovia, não detinha tecnologia de fundição de aço, então todo material que fosse feito em aço tinha que sair do Brasil em madeira, ser levado para a Inglaterra, lá eles faziam no aço e aí ele era mandado de volta para o Brasil para ser utilizado na ferrovia. De madeira, era agora já. Nós vamos para a capital, feita de ferro, vou voltar para cá. Vamos.
aí eles acabaram modificando o piso do chão, as azulejo das paredes e construíram aquela banheira que parece mais uma piscina, né? E essa mesa aqui é uma mesa de pinho de viga. Agora? Essa mesa aqui é uma mesa feita de pinho de viga. Esse pinho de viga ele servia como a principal madeira de construção de toda a casa. Então era uma madeira que não envenenava, não dava cupim, era muito resistente ao frio. Hoje em dia aqui em Paranapiacaba a gente tem construções que têm 110 anos que são feitas em madeira e temos construções de 90, 100 anos feitas em alvenaria que já caíram. Né? Essa madeira aqui é uma madeira muito resistente ao frio. Depois eu faço os outros pontos com vocês. Tá bom? Qual o nome da madeira? Pinho de viga ou pinho europeu. Depois eu faço os outros pontos com vocês. Tá bom? Eu vi, adorei. Ai, que lindo. Essa maquete aqui ela é uma maquete ilustrativa da vila, né? Só que a gente sempre pede para o pessoal não colocar a mão, né? Mas tem muita gente que vem mesmo e age de má fé e acaba arrancando. Então tem muita coisa que está faltando, né? Se vocês não estão. Então a gente já pede desculpa de mão para vocês, está faltando algumas casinhas. Mas a prefeitura já vai refazê-las, vai colocar uma proteção de vidro e ela vai ficar aqui, não vai para mais nenhuma exposição, porque foi numa exposição que acabaram retirando as casinhas. A Vila de Paranapiacaba é mais ou menos desse tamanho que a gente está vendo aqui, ó. Ela não vai crescer mais do que isso, porque ela é tombada como patrimônio histórico. Então todas as casas são protegidas por órgãos de proteção, não pode descaracterizar nada, nem mesmo a cor das casas. Por isso que todas têm essa mesma cor aí, esse vermelho óxido aí. Aqui tem a foto da família Mendes. Família Mendes é a família de engenheiro que morou mais tempo aqui, eles moraram por volta de 30 anos aqui. Esse aqui é o Frederico Mendes, um engenheiro-chefe que morou mais tempo, toda a sua família. A gente não sabe se ele morou tanto tempo aqui ou porque a filha dele casou com esse rapaz que era filho do dono da farmácia e era brasileiro e construiu família aqui no Brasil, ou porque ele era o engenheiro-chefe mais competente da São Paulo Rail. Ali a gente já tem uma foto de uma família de operários, mais ou menos na mesma data, aqui em 1908 e ali em 1905. Aqui a gente pode notar que a família de chefe estão todos muito bem vestidos, os meninos de terno, as meninas de branco, de vestido branco próximas aos pais. E ali na foto de operário já está meio que a bagunça, né? O pessoal está um em cima do outro para tirar foto. Se a gente reparar no meio da foto, a gente tem dois animais de estimação, ó. Tem um gavião no ombro da moça que está com a menininha no colo e do lado com outro menininho com a roupa preta tem um macaquinho. Atrás, aquelas pessoas que estão lá atrás dando risada, não faziam parte da foto, é uma outra família. Então, são os primeiros Roberts aí no Brasil. Como naquela época era muito difícil das pessoas tirarem foto, ou até mesmo era demorado, né? Então tinha que colocar a câmera, demorava um tempo, dava tempo de algumas pessoas aparecerem na foto. E ali na parede está escrito Alto da Serra, SPR 1905. Até 1908, Paranapiacaba não era conhecida como Paranapiacaba, era conhecida como Alto da Serra. Alguém aqui sabe o que significa o nome Paranapiacaba? É uma palavra indígena. Ninguém tem nenhuma ideia do que seja? É assim, a Paranapiacaba, na verdade, como eu falei, começou a ser construída por causa de uma ferrovia, né? A primeira ferrovia do estado de São Paulo. Uma ferrovia que foi construída para ligar o trecho de Santos até Jundiaí. Jundiaí, produtor de café no século XIX, Santos levava esse café para fora do Brasil. 300 anos antes da construção dessa ferrovia, esse lugar aqui ele era utilizado por índio como caminho de passagem. Então os índios eles utilizavam esse caminho aqui para vir da Baixada e em direção ao Planalto Paulista, pescar nas margens do Rio Tietê, né? Então eles utilizavam esse caminho como passagem indígena. Quando eles chegavam mais ou menos onde a gente está aqui agora, num ponto um pouco mais alto, eles olhavam para trás, eles tinham Paranã e Piaquiaba. Paranã significa grande rio de água encrespada, e Piaque ver e aba local. Local para se ver o mar, local de onde se avista o mar. Todas essas traduções estão corretas, né? Então Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar. 300 anos depois, a São Paulo Rail, que foi a empresa
percebeu que a melhor maneira deles construírem uma ferrovia nesse trecho de Serra do Mar era fazendo o mesmo caminho que os índios já faziam 300 anos antes, que era seguindo o leito do rio. Então a ferrovia ela passa no mesmo lugar que os índios utilizavam como caminho de passagem. A gente vai ver isso aqui lá em cima agora. Bom, então a gente vai ver a falha geológica que a gente tem aqui em Paranapiacaba. Olha, fazer faxina nessa casa não tinha você que falar. A gente não sabe como cada família de engenheiro utilizava a casa. A gente sabe que os cômodos que não tinha lareira não servia como dormitório. Então esse cômodo aqui pode ter sido utilizado ou como quarto de senhoras ou sala de projetos. Por isso tem essa prancheta aqui de projetos, as cadeiras ali um pouco mais altas. E ali atrás, que todo mundo confunde com os primeiros pimbolinhos do Brasil, não tem nada a ver não, tá gente? Isso daí é uma mapoteca. Essa mapoteca servia para gerar os mapas da linha férrea. Então a gente tirava aquela parte de fora, colocava o mapa lá dentro, desenrolava o mapa, depois desenrolava, era muito mais prático. As janelas são postas propositalmente para ele observar tudo o que acontecia. Dessa aqui ele conseguia observar os trens que chegam em São Paulo. Quem veio para Paranapiacaba observava a estação de trem, se veio acompanhado, se foi embora mais cedo. E dessa outra janela aqui ele conseguia observar ali o sistema funicular onde acontecia a subida e descida dos trens aqui em Paranapiacaba. É meio que aqueles pontinhos brancos que a gente vê lá no fundo, ó. Ali já é Cubatão. Ali tem as indústrias de fundição de aço. Então, Paranapiacaba, o principal produto transportado aqui é o minério de ferro. Então, o minério de ferro ele vem de Minas Gerais, chega aqui em São Paulo a MRS pega, traz até aqui Cubatão, lá a Usiminas, Cesare, Ultrafert utilizam esse minério para fazer chapas de aço laminados, e aí depois ele volta para cá, para São Paulo, para ser utilizado em construções. Né? Aquaduto e oleoduto do nosso lado esquerdo, mais ou menos, né? Então são aqueles ali, ó. Ali em cima, em São Bernardo, tem a usina Henry Borden, que leva óleo e água para as indústrias de fundição de aço na Baixada. Também tinha Borden. Borden fez, ó. Tô indo. Aqui parece um banco. Só parece, não sei se é. Vai, assustador, eu vou tirar foto. Vai entrar. E olha. Dá quase pra ver o que vem. Esse cômodo aqui é o quarto do casal, mas infelizmente essa casa aqui ela ficou aberta durante 10 anos, né? E foi mais ou menos nesse período que ela entrou para a lista dos 100 monumentos mais deteriorados do mundo. Então a porta lá embaixo ficava aberta, as pessoas entravam aqui da maneira que queriam e muito acervo foi levado embora, foi roubado mesmo. Então o que continuou aqui a gente optou em colocar em exposição para não deixar nenhum espaço aberto e vazio. Então essa mesa aqui servia como uma mesa de escritório, era uma mesa de reuniões que ficava no escritório dele, que vai ser o último ponto que a gente vai visitar, e ela é feita de madeira e couro. As janelas também são postas propositalmente, né? De uma ele conseguia
escafandro. Quartos dos pais com os filhos. E ali naquele armário embutido a gente tem 2 relógios de sala. Aqueles relógios que ficam naquela sala vermelha que a gente vê lá embaixo. Nossa. Um relógio de bater ponto. Uma calculadora de mesa. Um carimbo para carimbar os bilhetes da estação. Aqui embaixo, aquele móvel que a gente viu lá embaixo em madeira, ele vinha daquela forma ali fundido em aço, já está preso no dormente ali. E aquelas 2 botas ali são 2 botas de escafandro. Cada bota dessa dela pesa 8 quilos. Tem uma roupa ilustrando ali que era o equipamento do escafandrista, que era um equipamento de mergulho. Então esse equipamento era um equipamento muito pesado, ele chegava a pesar 70 quilos, que era para o funcionário cair em uma pedra mesmo, afundar em lagos e riachos para fazer reparo em estruturas de pontos que ficavam embaixo de lagos, né? Quando chega na área de mangue aqui na descida da serra, muita estrutura de ponte fica embaixo de lago. E aí eles utilizavam essa roupa para fazer reparo. Sai uma mangueira do capacete, vai até a superfície, lá em cima um outro funcionário bombeava o ar para essa pessoa que mergulhava, ele conseguia respirar normalmente embaixo d'água, fazia o reparo, depois ele era puxado por um guindaste. Coragem. Confiança, acima de tudo. Hoje não dá pra gente reparar porque o dia está um pouco mais quente, mas quando dá um pouco mais frio, a gente consegue notar que esse cômodo aqui é o mais gelado da casa. Não sei se foi propositalmente ou só uma coincidência, aqui foi implantado o quarto de hóspedes. Era para o hóspede sentir o frio, ir embora e não voltar mais. E a gente tem essas 3 cadeiras também que faziam parte da mobília da casa, são cadeiras torrentes, todas feitas à mão, de pegar a madeira, molhar, torcer, amarrar e esperar secar, para poder ficar com todas essas curvaturas. Aqui a gente tem 2 ventiladores de mesa, são da década de 50, quando chega luz elétrica em Guaraná, um busto do Barão de Mauá, foi o idealizador de construção dessa ferrovia. Aqui a gente tem a staff, né, que serviu para o chefe de estação ter o controle de tudo que acontecia. Então ali ele anotava o horário que o trem ia sair, com quantas pessoas, para onde o trem iria, o dia, guardava naquela maletinha lá. E aqui tem réguas T, que ele utilizava para fazer projetos junto com aquela prancheta que a gente viu lá. Aqui também ficava um sótão, né? Se a gente reparar, a gente vê que o forro aqui está meio torto, o chão, que a gente tem no sótão é o forro aqui, então subiu muita gente que pode desabar. Hospitalidade britânica. Hospitalidade britânica. Tudo de pior pro hóspede. Pessoal, aqui sem flash, tá? As fotos. Eles são assim, né? Inglês, sem memória e sem anúncio. Vocês podem tirar foto aqui, a gente pede para tirar sem flash, tá? Porque o flash ainda nem fica a pintura. Deixa eu mostrar só uma. Pronto. Nossa. A gente não sabe ao certo, na verdade esse cômodo aqui pode ter sido utilizado ou como um escritório ou biblioteca do engenheiro. A gente acha que mais provável é um escritório. Fica próximo à porta, se chegasse algum visitante inesperado, entrava no máximo aqui, conversava o que tinha que conversar e depois ia embora, nem conhecia o restante da casa. A cor é um verde forte, mas é um verde repousante. Enquanto eles estivessem trabalhando aqui, era para ele trabalhar bem, mas não era para trabalhar tanto. Ele tinha que trabalhar 12, 13 horas por dia, o pessoal lá pelo meio, tinha que trabalhar bem. Retrato do Frederico Mendes, da esposa. Quando ele chegou no Brasil em 1903, já foi pintado esse retrato. E esse retrato foi pintado por um italiano chamado Ernesto Paffi. Paffi era um italiano que pintava os quadros da realeza na época, Dom Pedro II,
desse pessoal assim, então a importância do engenheiro-chefe do Brasil foi muito grande. E a técnica que ele utilizou para pintar o quadro da esposa é a mesma técnica de pintura do quadro da Mona Lisa. Qualquer lugar que a gente estiver dentro dessa sala, a gente olhar nos olhos dela, a gente tem a impressão de que ela nos observa. Então tem muita gente que vem pra cá e fala, eu queria dar uma olhada naqueles quadros que mexem os olhos, tá? Paranapiacaba é reconhecida mesmo com tem muita história de fantasma, essa casa aqui mesmo, há relatos que tem fantasma, alma de engenheiro-chefe e tal. Eu nunca vi nada, graças a Deus, né? Mas alguém... Então, é a técnica que o pintor utilizou que dá essa impressão de que ela nos observa. No chão aqui a gente tem uma rosa dos ventos, ó, no meio da sala, então você viu que ele tem noção dos pontos cardeais, né? Se ele necessitasse desses pontos cardeais, ele não precisava procurar uma bússola. Ele só arrastava a mesa que tinha aqui, olhava no chão, e aí ele conseguia ter essa noção dos pontos cardeais. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham gostado. Adorou? Pena que a gente não viu o fantasma, né? Deixa uma próxima. Se ele aparecer, você guarda no vidrinho. Pode deixar.